Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 16 de fevereiro de 2022, exatamente 21 horas e 9 minutos. Estou falando aqui de Barra Velha, interior de Santa Catarina. Fica bem ali entre Joinville e Navegantes. E eu estou fazendo uma série de gravações para fazer um documentário sobre a história da evolução da manutenção aqui do Brasil, convidando pessoas que fizeram e ainda fazem parte dessa história. E eu convidei aqui hoje o meu amigo Nelson Cabral. Tudo bem, Nelson? Tudo jóia, como estão as coisas por aí? Bem, tudo bem, Nelson. Primeiro, agradecer a você, né, por você ter dado um sim para poder as pessoas que tanto pertencem à comunidade da manutenção, como aqueles que, quem sabe, um dia venham a pertencer, conheçam essa belíssima história da evolução da manutenção aqui no Brasil. Você fez e ainda faz parte dessa história junto com outros colegas e amigos nossos. E a primeira pergunta, além de agradecer por isso, Nelson, é justamente isso, né? Como é que você entrou nesse mundo da manutenção? Essa é uma história interessante, porque, na verdade, eu não pretendia nada disso, né? Quando eu fiz eu me formei em 73 na PUC, e eu fiz o concurso da Petrobras. Eu achava até que não ia passar, mas, de repente, para surpresa minha, eu passei e fui fazer o curso de engenharia de equipamentos, que eu tinha escolhido porque era o que me dava mais possibilidade, mais abertura, assim, para de repente ir para outras empresas e trabalhar em vários lugares. E realmente foi uma decisão bastante acertada. Tanto é que 3 anos depois eu saí da Petrobras e fui para Furnas, lá na usina nuclear. Então, quer dizer, eu entrei assim. Quando acabou o curso, eu tive que escolher um lugar para trabalhar. E é assim, eu, como eu tinha ficado um pouco para trás, assim, podia ter ficado melhor colocado, mas aí, quando eu vi uma vaga, a última vaga que tinha no Rio era ir na Reduc para depois ir para a Repar, né? Lá em Sim, Curitiba. Eu não quero ir para sim. Curitiba, vou ver se eu faço um bom trabalho na Reduc, que me segura. E aí foi assim, aí eu. Aí não, mas a vaga é onde? Pô, é na manutenção. Eu falei, putz, ninguém queria manutenção. Todo mundo escolhendo engenharia, o engenheiro queria fazer projeto novo. Esse era o papo, né? E aí Sim, a manutenção era ser a última das escolhas. Mas por acaso era minha também, última. Mas aí eu falei, bom, para ir para ficar aqui no Rio, eu vou fazer esse sacrifício. Cara, foi assim, foi uma cachaça. Eu entrei na Reduc como no final de 74, como na engenharia mecânica, lá na manutenção mecânica. Me colocaram como coordenador do comissionamento em partido da cidade de Parafina, logo em seguida, assim, por causa de jeito meu. E eu fiquei com a galera dos 120 pessoas, mestre, contra-mestre, pessoal fazendo o comissionamento das unidades lá. E partiu bacana, foi legal. E assim, uma surpresa muito grande, porque eu descobri que a manutenção é uma paixão. E foi isso sim, que aconteceu verdade. comigo. Sim, E aí, daí para frente, eu fui. Aí, depois saí dali, fui para a usina nuclear, fiquei 10 anos como gerente de manutenção da usina lá, aí fiz a partida fui convidado para ir para lá e fiz a partida da usina, né, de Angra 1, sim, e sim. lá, aí, Isso foi mais ou menos ali em 84, Nelson, por aí? não, rapaz, foi em 77. Aí Sim, eu setenta e fui lá e sete. tive que fazer um curso de introdução à usina nuclear, e que é o padrão, é a exigência lá da coisa. E aí, nessa turma, estava quem? Meu amigo Rogério Arcuri. Sim, daqui Rapaz, a pouco nós vamos falar sobre o Acúrio, viu, Nelson? Daqui a pouco a gente vai abrir um vamos falar. parênteses aí para falar sobre o nosso querido, Eu acho saudoso que Rogério Acúrio. Daqui a isso, pouco a gente fala sobre o exatamente. Acúrio. Perfeito. Você até fez uma live com ele sobre Sim, sustentabilidade, que é um isso. papo que eu e ele tivemos muito tempo. O Rogério era meu irmão e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas aí fiz esse treinamento lá e fui para a usina. E na Sim. usina, aí eu peguei, o Rogério estava lá, o Rogério que falou assim, eu vou para o grupo de partida. Eu falei, pô, bicho, não vai para o grupo de partida nada, rapaz. Eu estou indo como gerente lá, eu preciso de um segundo, de um engenheiro comigo. Aí falou, pô, como é que eu ligo? Aí tomando uma cerveja, né? E aí eu Sim. convenci o bicho. Falei assim, pô, cara, a manutenção é 10-0 em qualquer outra coisa. Foi, né? E ele foi trabalhar comigo. Ele largou o negócio de grupo de partida, que era temporário, e foi trabalhar comigo. E aí nós fomos muito felizes ali durante 10 anos. Ele depois saiu, foi para a sede, mas a gente continuou fazendo parceria assim.
E então, foi assim que eu descobri a manutenção, sem querer, na Petrobras, e depois apaixonado lá na usina nuclear. E voltei depois para a Petrobras em 87 e fui para a manutenção também. Aí desenvolvi um programa de qualidade da manutenção e daí foi para frente. Essa experiência toda nossa, assim, eu vejo assim, é uma coisa interessante, porque eu acho que assim, as pessoas que não conhecem a manutenção não sabem assim o que é você mexer com aquilo. Então, às vezes, não, é coisa de graxa, não tem nada a ver. Né? Então, a inteligência, a engenharia de manutenção é um negócio assim, fantástico. Sim. Aí eu fiz um trabalho com o Rogério, aliás, vou citar o Rogério várias vezes antes de fazer aquela homenagem que você quer fazer. Mas aí, sim, ele, em 1990, quer dizer, 32 anos atrás, ele chegou para mim, nós vamos tá tomando uma cerveja, vamos fazer um trabalho para o Congresso. Eu já estava meio com o saco cheio de fazer trabalho, porque a gente brigava muito e tal. Não vou não, mas eu não te levo em Niterói. Aí tu me dá uma carona. E aí ele falou o tema. Aí nós sentamos no Bar Luiz, uma filial que tinha aqui em Niterói, e discutimos o título. O título era Medicina de Sistema. Medicina de Sistema. Que é isso? Que negócio é esse, hein, Nelson? Isso aí. E aí nós discutimos isso na ponte, né, bicho? Aí chegou no bar, aí começou a escrever uma sinopse do bar. Quer dizer, pode ser melhor do que isso, ainda mais o Bar Luiz, que é um bar tradicional. Mas aí são histórias, né? E aí a gente desenvolveu um conceito muito interessante que eu acho que passa muito pela história da manutenção. Porque a gente, o que é manutenção? Né? A gente sempre faz essa pergunta, todo mundo faz essa pergunta. Mas aí a gente colocou. E eu hoje, tenho muito claro na minha coisa que nós estávamos muito certos, como te dizíamos, que era o médico de sistemas e máquinas. E aí a gente começou a trabalhar com isso, e isso fica entrando no sangue, entrando na cabeça, quer dizer, é uma coisa de filosofia. Mas tudo que você fizer, qualquer ferramenta que você tiver, se você não tiver o conceito, se você não tiver uma base conceitual forte, não saber o que você está fazendo, a ferramenta não serve para nada. Então, é a mesma coisa que você trabalhar com indicadores, trabalhar com gráficos, e você não se plantar na realidade. Então, eu acho assim, tudo começa com um conceito. Depois do conceito, o resto a gente aprende. Quando eu fiz uma coisa interessante, que quando eu fiz o ginásio científico no Colégio de Aplicação da Lagoa, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o meu professor de física era Anselmo Páscoa, que foi um dos grandes caras da área nuclear aí. E ele dava física para a gente sem nenhum número, só física conceitual, usando o Physical Science Study Committee lá dos Estados Unidos. E o livro em inglês, aí depois... Mas assim, eu quero dizer o seguinte, é só física conceitual. Quando chegava na prova, ele botava um número lá, era uma moleza, você já tinha resolvido a questão. Era só questão de você botar o numerinho no lugar certo. E aí eu fico assim, a manutenção é a mesma coisa. Você tem que ter o conceito, você tem que saber o que você está fazendo ali, o que você está cuidando daquela máquina, você está cuidando daqueles sistemas, e depois colocar uma ferramenta conceitual, ou eletrônica, né? Vibração, qualquer coisa que você colocar ali, tem que ser no sentido de tratar da saúde do sistema. Então, assim, essa é uma conceituação que apareceu naquela época. Ou seja, eu entrei na manutenção e depois me apaixonei, e aí eu posso ter saído, porque eu fui fazer outras coisas, meio ambiente, essa coisa, eu fiquei muito bom nisso. Mas eu não saí, a manutenção não saiu de mim, continuei fazendo professor da MBA, esse troço todo. É uma marca, né? É indelével. Essa foi a minha história toda, né? E aí, no final da carreira, eu estava como CMS, né? Mas eu continuava como fui diretor da Brahman, aposentei, fui diretor da Brahman, esse troço todo, e continuava dando aula, discutindo, participando de congressos, essas coisas que impregnam em você, por mais que você não esteja exercendo profissionalmente aquilo ali, aquilo está no seu conceito. Então, cada vez que eu ia na área, por algum motivo, onde eu estivesse trabalhando, cara, quando você olha para o equipamento, você olha para aquele negócio e fala assim, pô, isso aqui é minha praia. Verdade, Nelson. Eu acho que é uma paixão, um negócio interessantíssimo isso.
Eu recomendo para todo mundo isso aí. Uma coisinha só para a gente fechar essa introdução aqui, é o seguinte: o que eu descobri, por exemplo, na usina nuclear, lá como gerente de manutenção? Claro, o pessoal de operação, para onde o Rogério até aí, depois eu tirei de lá, o pessoal conhece o sistema a fundo. Olha, o pessoal lá é muito bom. Ele conhece o sistema, conhece a operação do sistema e tá bom. Agora, a gente na manutenção tem que conhecer a sistema com a operação, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. E tem que conhecer a máquina por dentro, o que eles não fazem. Então, sem querer desfazer dos meus queridos amigos da nuclear, mas essa é a realidade. A gente tem que conhecer por dentro e por fora. E aí, essa é para mim, a grande paixão que, sei lá, isso é tão completo na vida da gente que a gente não consegue mais escapar. Desculpe aí Não, certeza. Eu me formei em engenharia mecânica em 84, né, e fui trabalhar 3 anos na Klabin como engenheiro de projetos. E quando eu fui para o Polo Petroquímico Camaçari, em 87, eu fui para a área de programação de manutenção da Copene, né, hoje uma das unidades de negócio da Braskem, lá em Camaçari. E lá eu fiz um curso de pós-graduação na época não se chamava gestão de manutenção, era o curso de pós-graduação extensão em manutenção mecânica. E aí, coincidentemente, 3 anos depois, a Copene passou toda a estrutura dela de manutenção para uma empresa que pertencia a ela, a Central de Manutenção do Camaçari, a SEMAN. Trabalhei aí fazendo paradas, fui coordenador das oficinas mecânicas da empresa, até ser o responsável por um pequeno empreendimento de usinagem. Em 95, quando eu virei consultor de 5S TPM, eu continuei acompanhando o movimento de manutenção, mesmo por conta do TPM. E o ano de 2020 eu comecei a fazer lives, convidando os maiores profissionais do Brasil em diversos temas, mas já é de praxe eu iniciar os anos fazendo lives com profissionais sobre gestão de ativos de manutenção. O ano passado nós fizemos com o nosso saudoso amigo Rogério Acuz, junto com outros colegas nossos, e esse ano damos sequência, né, para fazer live com outras pessoas. Você está incluído nesse circuito agora de manutenção e ativos, agora em 2022. Então, conforme você falou, está no nosso DNA, você participou aí de saúde, segurança, meio ambiente, recursos humanos na Petrobras, mas você continua sendo um homem visto aí pelo mercado como um homem da manutenção, por aí que pareça. Então, a manutenção, tanto ela penetrou em você, como você é um dos ícones da manutenção no Brasil, você sabe disso, mesmo que você seja uma pessoa humilde e modesta, mas as pessoas conhecem o Nelson Cabral, sempre associando o Nelson à função manutenção. Não é? Essa é a sua imagem que você tem no mercado profissional, e é uma pessoa muito reconhecida, muito respeitada pela comunidade da manutenção aqui no Brasil, saiba disso. Obrigado pelo elogio aí. Eu imagino que o que me faz assim essa marca é conviver com pessoas fabulosas como você, como o Lorival, com o Segarra, com o próprio Rogério, olha, é tanta gente boa que a gente convive, que eu acho que, para mim, de eu ser conhecido, eu acho que é uma honra eu ser reconhecido como parte dessa família, sabe? Quer dizer, é mais bacana, Nelson. Na verdade, eu ser um cara bom nisso. Apenas tenho uma experiência boa, informação boa, eu vi bastante coisa. Partir uma usina nuclear não é um troço muito fácil. Opa, né? Opa. E também manutenção em refinaria, parada de manutenção. Opa. História, o melhor cara que eu conheço de parada de manutenção no mundo inteiro, eu acho que é a Estônia. Quer dizer, nós temos várias paradas juntos, né? Eu falo assim, pô, como é que eu estava coordenador geral de uma parada que o Stoner era o planejador? Então, são coisas assim que a gente... Eu dou muita sorte, né? Porque realmente, onde eu estive assim, aconteceu alguma coisa boa e é mais assim, é mais uma estrela, né? E aí, como você falou mesmo, parece que tem aqui na testa escrito assim, manutenção. O meu nome está muito associado a isso, né? Então eu faço questão, eu sempre conheci a Abraman ali no início da década de 90 e sempre mantive uma relação com os profissionais da Abraman. Sempre eu digo, a Abraman somos nós, né? As pessoas passam, mas a instituição fica. E, claro,
onde tem pessoas, é igual a uma família, você tem, evidentemente, opiniões distintas, mas eu sempre comparo, viu, Nelson, a gente da manutenção aí, com uma família grande que a gente tem uma divergência de opinião, né, às vezes até de posicionamento, mas a gente briga, mas a gente se ama, não é? A gente sempre está se encontrando em eventos, não é? Eu agora estou fazendo esse circuito, eu perguntei assim, perguntei até você, não é? Tem alguma restrição? Você disse, não tem restrição nenhuma. Pode colocar com qualquer pessoa, e assim aconteceu com todos os outros profissionais. Eu não consultei ninguém assim que, para evitar justamente algum tipo de inconveniente, né? A pessoa não se ter à vontade, que a pessoa fez algum tipo de restrição de fazer a live com mais alguém, no mesmo dia, na mesma noite, não é? Então, nós brigamos, divergimos, mas a gente se ama, não é? A gente se ama. É interessante porque eu estava fazendo o meu mestrado, né? Sim. E em sistema de gestão. E aí foi na mesma época que o nosso amigo Rogério fez também. Mas aí eu queria dizer o seguinte, aí eu aprendi com o pessoal de pesquisa lá o seguinte, a tese, se ela não puder ser contestada, não serve. Sim. Então, o método científico é o seguinte, se não puder ser contestado, não serve. Não existe axioma, assim, nesse caso, no método científico, né? Então, a gente é a mesma coisa. Se a gente fosse absoluta e tudo pudesse ser contestado, um não contestar o outro, a gente não crescia, porque não existiria uma ciência por trás disso aí. E como a gente, quando fez o próprio Engeman, na UFRJ, com o grande Lorival, Desecri e tal, e o Rogério estava no meio lá, o objetivo nosso é o seguinte, propor uma transformação, na verdade, uma reclassificação da manutenção como ciência. Sim. Porque ela tem tanta ciência no meio, claro. ciência, tanto método científico, tanta lógica do raciocínio, gente, é uma coisa tão fabulosa que ela não podia ser relegada vamos dizer, um papel secundário. Ela tinha que ser uma ciência de manutenção, que hoje a gente vê isso muito, muito evoluído, muito, muito bacana. Mas isso aí, 30 anos atrás, não era bem assim, não, né? Para provar que era bom, né? É justamente isso, Nelson. Você é da década de 70, ou seja, a gente está falando de 50 anos, né? Ao todo, a gente já está em 2022. E eu queria que você, assim, destacasse, né? Não agora, por enquanto, nomes, mas, assim, quais foram os fatos marcantes, literatura, instituições, produtos lançados nessa área de manutenção aqui no Brasil, que você, assim, reconhece que esses fatos contribuíram para a evolução, para a maturidade da função manutenção, da valorização da função pelas grandes lideranças das empresas e também pela própria valorização do profissional de manutenção. Eu gosto de citar uma coisa da ONU, da UNIDA, que o Lorival sempre fala, em 1975, que tem uma publicação em que diz lá assim, produção igual operação mais manutenção. Diferente de uma visão que tinha anteriormente, onde a manutenção era um acessório, que ajudava a operação, aquilo ali. Eu disse que essa para mim, foi um marco muito interessante. Isso foi em 1975. Mas eu acho que assim, a coisa teve muita evolução com o Comitê de Manutenção do IBP, que foi o cerne da formação da Braman. Em 1984, a Braman foi fundada lá em São Paulo, né? A partir da Comissão de Manutenção do IBP. Então, a Comissão de Manutenção do IBP, para mim, foi a pedra fundamental dessa evolução da manutenção no Brasil. Agora, no mundo todo, né, a visão que eu vejo ter sido da manutenção, eu vou me reportar uma coisa interessante. Quando nós falamos aquele negócio de conceito de médico de sistemas, e a gente apresentou isso lá no Congresso em Belo Horizonte, em 1990, o Rogério apresentou em Portugal, na França, a gente foi traduzido e tal. Mas aí, quando eu estava falando nisso, lá na UFRJ, eu estava assistindo a tese de mestrado de um amigo meu, aí eu conversei com o mestre dele, o diretor, o doutor, o orientador dele, que é doutor,
Aí eu falei desse negócio da medicina do sistema. Ele falou assim: olha, eu vou te mostrar um negócio que eu pesquisei e achei um negócio interessante aqui. E ele pesquisou na Idade Média, existia uma figura chamada médico de moinhos. Então, você Sim, manja médico de família que vai assim nas comunidades e cuida da família. Lá tinha um médico de moinho, o cara ia nas fazendas e cuidava do moinho. Então, ficava hospedado, era um ilustre, que nem os médicos nas fazendas brasileiras naquela época, né, 1600, século XVI, XVII e por aí. O que acontecia? O médico ia lá e se hospedava na fazenda e cuidava de todo mundo e depois ia embora. Como veterinário, o veterinário ia na fazenda, ficava lá hospedado 6 meses cuidando das vacas ou cuidando da saúde de um animal, e o médico de moinho cuidava da saúde dos equipamentos. Então, essa referência, para mim, é muito interessante. interessante. Aí, Interessante quando mesmo. nós falamos isso, eu fui buscar essas referências e assim, aí quando você começa a jogar nos congressos do IBP, no Congresso da Manutenção, os conceitos, e alguém vai e cria uma ferramenta e mostra aquela ferramenta, eu acho que assim, a gestão do conhecimento foi muito forte na manutenção com os congressos, por quê? Aliás, são 4 pilares, são 3 na base e depois um que eu joguei lá e colou uma vez, gestão do conhecimento. É você gerar conhecimento para sustentar seus próprios processos, gerar conhecimento para sustentar outros processos que não os seus e a troca com o exterior. Esse é o triângulo base da visão tradicional de gestão do conhecimento. E quando eu estava lá na Amazônia, por outro motivo, lá fazendo gestão de SMS, a gente queria fazer um centro de excelência em SMS. E aí nós jogamos lá para convencer a diretoria que tinha uma quarta dimensão que fazia, em vez de um triângulo, fazia um tetraedro, e era a altura. E nessa altura estava lá a eficácia. Ou seja, Sim, que valor que isso está agregando. Porque se você não sim, demonstrar claro. o valor que você está gerando, que você está agregando, quem é que vai Sim, investir nas 3 coisas da base? Quem está interessado em gestão do conhecimento? O cara que está sim, o empreendedor e a própria sim, empresa estão interessados no resultado final, porque, como você estava falando de gestão de ativos, né? O gestor, sim. o dono do ativo, ele quer saber o seguinte: o que, é que o ativo pode me dar? E aí Exatamente. você, que está trabalhando com gestão do conhecimento, fala assim: pô, bicho, eu vou fazer, eu vou trocar, vou criar conhecimento, mas o que isso vai resultar para mim? Isso. Então, essa quarta dimensão de gestão do conhecimento é a eficácia. E aí, quando você olha para a manutenção, se diz o seguinte: pô, o ativo tem que produzir bens, o ativo tem que produzir resultados financeiros, outros resultados que não Sim, financeiros, até em questão de organizações que não têm fins lucrativos, mas tem um resultado qualquer que tem que gerar, né? sim, Agora, se existe um ativo, e ele só pode gerar aquele melhor resultado dele se ele estiver em condições excelentes. E sim. quem mantém ele em condições excelentes? A manutenção. Então, ou seja, Manutenção. ela é o cerne da eficácia Sim, do processo de gestão de ativo, porque ela está comprometida diretamente com a qualidade, com a capacidade dos equipamentos de dar o seu melhor pelas condições resgatando as condições ideais de funcionamento. Então, esse é um foi pouquinho da. bom. Interessante. A gente pula um pouquinho dessa coisa, mas eu acho que, assim, você perguntou para as marcas, né? Eu acho que os congressos, eles agregaram muito por causa dessa coisa da gestão do conhecimento, da troca com o exterior. Sim, E as sim, experiências, como você falou mesmo, ali é uma grande oportunidade de você contestar. Porque o cara sim, coloca uma tese lá, mas ele está aberto a ser contestado. Tanto é que tem. Você aprende o trabalho, depois tem 10 minutos de pergunta lá para perturbar, te contestar. E sim, aí eu acho que assim, a gestão do conhecimento gerada do jeito que ela tem que ser, através do Congresso da Abraman, do Comitê de Manutenção do IBP, acho que foi um marco assim fundamental para transformar aquilo que era uma coisa secundária numa ciência, como a gente gostava de chamar. Passou a gostar de chamar, né? sim. E aí eu vou pagar outro marco que você Marco, perguntou. Por exemplo, o curso o MBA em Geman. Engeman. O Engeman. No começo tinha outro nome, é,
engenharia, mas de qualquer maneira, é o MBA, o Engeman, que foi feito na FRJ, o professor Briseguí e outros que já faleceram, inclusive Rogério, mas o Lorival era o principal artífice do negócio. E aí eu acho que ali a gente começou a formar gente, e formar, assim, não é só informar, é formar mesmo. E aí hoje nós temos, assim, sei lá, mais de 1.500 ou 2.000 pós-graduandos, eu encontro com eles na rua. Tem grupos cada turma fez grupos de oportunidades e discute temas, discute informação, e um informa o outro ajuda. Então, ou seja, formou-se uma comunidade em cima da Engeman, como se formou na Abraman também. Entendeu? Então, assim, essas duas coisas, eu acho que funcionaram muito como referências também para hoje a manutenção no Brasil ter uma visão, uma postura e um respeito muito diferente do que era 40 anos atrás, quando eu me formei, né? Muito bem, então foram 3 marcos aí, só para fazer o resumo, os próprios eventos da comissão do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, depois que resultou na própria Abraman em 84, o resultado dessa comissão, os congressos anuais, que aí, junto com o congresso, apresentações de trabalhos técnicos e apresentações nacionais e internacionais e palestras, mesas redondas. Tem a feira também, que não deixa de ser também uma troca de conhecimento, porque você participa da feira, você tem contato com equipamentos, ferramentas utilizadas pela área de manutenção, e até mesmo com as consultorias, softwares de manutenção que são oferecidos. E o terceiro que você colocou aí, fator, o próprio curso de gestão de manutenção, onde a Abraman normalmente faz parcerias com universidades, a Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade Fluminense e outras instituições do Brasil afora, porque a Abraman, ela, a partir desse exemplo do Rio de Janeiro, ela projetou também cursos semelhantes em outras regiões, em São Paulo é um exemplo disso, né, que pegou um bom exemplo do Rio e levou para São Paulo, e um outro estado a mais que também fez um aproveitamento da experiência aí do Rio de Janeiro. Foi muito interessante mesmo, Nelson. Inclusive, eu ainda quando eu era da Zeman, eu era sempre convidado pelo Ataíde para fazer as palestras de fechamento dos cursos da Abraman, cursos de Engeman. Participei ainda de 2 ainda pela Zeman, quando eu era engenheiro da Zeman. Nelson, agora, você citou aí já alguns nomes, o Allan Kardec, você fez agora também a menção ao Lorival Augusto de Tavares, e o nosso amigo Rogério Arcuri não poderia ficar de fora desses nomes. Eu queria abrir agora um espaço, já que o Rogério não está mais conosco, para que você fizesse uma menção, quais foram os principais produtos, serviços que você acha que o Rogério prestou para a manutenção. O Rogério, muito atuante em outros ramos, inclusive quando ele faleceu, ele era presidente da Associação da Indústria Nuclear, não é? Isso. Né? Ele estava associado, ele era presidente, mas o Rogério tem, como você, uma contribuição muito grande, né, na área de manutenção. Eu queria que você fizesse, portanto, um resumo, aproveitando aqui, já que a gente está contando essa história da manutenção no Brasil. Você é um amigo e irmão do Rogério, nós acompanhamos juntos o quadro de internação do Rogério Arcuri, desde que ele se internou, nós acompanhamos no dia a dia, eu fazendo contato com você aqui de São Paulo, fazendo minhas orações por ele, com um outro amigo muito próximo dele também, é o caso do Severino, também que estava junto de nós nessa oração, dando força para a família. Infelizmente, no dia 11 de maio de 2021, ele veio a falecer 3 meses após ter participado de uma live comigo, que está registrado no meu canal YouTube. Então, eu queria, Nelson, a gente não vai falar aqui todas as qualidades do Rogério, mas eu queria que você falasse a contribuição do Rogério para o mundo da manutenção. Por favor, Nelson. Primeiro que falar do Rogério é um pouco difícil para mim, porque mais até do que um amigo, ele é um irmão, assim, muito querido, eu me emociono até hoje, é muito difícil, né? Mas o Rogério entrou para a manutenção, conforme eu falei, porque eu levei ele para trabalhar comigo, né? Então, mas assim, foi assim uma companhia, ele trabalhou nós trabalhamos juntos lá
na preparação, no recebimento da unidade de Angra 1, dos equipamentos, numa época conturbada, algo difícil de todo mundo que negava, que não queria a usina, e a gente era uma batalha muito grande, e na manutenção a gente tinha que receber os equipamentos, os sistemas, botar em operação e assumir a manutenção deles, e aos pouquinhos. E o Rogério foi assim um cara, nossa, foi maravilhoso. Inclusive, nós tínhamos que escrever muitos procedimentos, todo o manual de manutenção e operação da usina tem procedimentos, e aí nós tínhamos um grupo de escrever. E o Rogério, o Rogério foi primeiro lugar da UFRJ, ganhou o prêmio Metal Leve, na época dele, na engenharia mecânica. E aí a gente escrevendo procedimentos, então tem marcas assim que ele deixou lá, escreveu os procedimentos de manutenção junto comigo, mais outras pessoas, como o Pardal e outras pessoas lá, mas o Rogério foi assim, o escriba, porque ele escrevia muito bem, ele tinha um dom de síntese escrevendo, uma linguagem muito boa, completa, perfeita. Eu acho que se alguém botasse defeito num texto dele, o cara ia ter que se explicar muito para entendeu? Porque realmente o cara era muito bom. Mas aí é o seguinte, então nessa parte da usina, nós trabalhamos muito naquela comissão de partida, nós trabalhamos em paradas lá muito forte, e depois ele foi para a sede, porque a vida pessoal dele pedia que ele fosse para a sede. Mas na sede, ele trabalhou muito na parte de engenharia, de manutenção, do apoio à manutenção da sede para nós, né? Então, a nossa interação continuou violentíssima, e inclusive um dos trabalhos muito interessantes que ele fez é quando nós tivemos uma quebra de um gerador diesel, por questão de espuma no óleo, né? Deu uma quebra no Fairbanks Morse, e o Rogério pesquisou no mundo inteiro, na usina, em todas as usinas nucleares e tal, e aquele trabalho dele de pesquisa, de busca de solução disso, foi fundamental. E aí, o que aconteceu? Nós desenvolvemos um trabalho de substituição do óleo, ou busca da raiz, a causa raiz lá, e achamos o negócio da espuma, e começamos a pesquisar os fornecedores e trocamos o óleo, o utilizado. Sim. E trocamos e instalamos, inclusive, um sistema lá de pressurização do óleo, uma novidade que mudou a história. Então, ou seja, naquela época, sem aqueles geradores de emergência, a usina não podia ficar funcionando, né? Tinha no máximo 48 horas para voltar os 2 geradores. Então, ou seja, isso aí foi fundamental para a gente conseguir rodar a usina de Angra 1, que até hoje ela tem recordes e bate produção muito boa. Ela e Angra 2 estão sempre dando show nos rankings do mundo todo. Sim. Mas uma das coisas que sustentou a gente foi esse trabalho de lubrificação que o Rogério fez. Isso aí foi fundamental. E depois, o apoio que ele continuou dando até eu sair de lá. Aí saí da usina e fui para Petrobras de volta, né? Mas aí até na Petrobras, assim, eu tinha as minhas questões lá, o meu consultor maior, era o Rogério, continuava atuando, né? E aí eu continuei acompanhando a usina através dele. Então ele fez isso, e depois o Rogério, ele batalhou pela Brahman desde a formação da Brahman, desde o princípio, e ele atuou politicamente dentro da Brahman para fazer conciliações, que havia, como você falou mesmo, tem ideias divergentes e tal, e você, às vezes, tem que fazer uma conciliação para poder formar, ou seja, a união que o Rogério conseguiu fazer dentro da Brahman. Verdade. Era uma pessoa de integração, né, Nelson? Ele tentava circular, ele tinha essa capacidade de articulação imensa, era uma pessoa, assim, querida, não tinha quase rejeição, né? Então ele conseguia migrar por todos os profissionais, né, com as suas vaidades, ele conseguia articular muito bem, com competência, sem falsidade, com honestidade, né? Então, muito bacana esse perfil do Rogério Arcuri. E vamos dizer assim, como você falou, integridade, responsabilidade, compromisso e paixão, porque ele era apaixonado pelo Aliás, a gente sempre falou isso. Né? Aliás, por tudo que ele fazia, né, Nelson? Porque
Porque até antes do Rogério adoecer do Covid, né, ele estava fazendo muitas defesas da energia nuclear, porque, é claro, quem é ignorante no assunto acredita que a energia nuclear é uma energia insegura, né, que gera impactos ambientais, e a gente vai ver que é a energia mais insegura que existe, é igual ao avião, né? O avião, apesar dos riscos que existem, é o equipamento mais seguro que tem. Eu, particularmente, me sinto melhor viajar de avião do que viajar de automóvel. E o Rogério, ele estava, ultimamente, aí, como presidente da ABEM, tentando desmistificar perante a sociedade civil. Assisti diversas entrevistas do Rogério, até com uma rádio lá de Pernambuco, que ele também mandou para mim o link. Até antes ele adoecer, ele estava lá à frente desse movimento no Brasil, para o reconhecimento e a valorização da energia nuclear no Brasil. É verdade. E ele era realmente um batalhador disso. E por causa dele, eu nunca desliguei também da usina, apesar de ter ido para a Petrobras, sair, estar na parte de meio ambiente, estar na Amazônia, mas ele estava sempre nisso aí. E é interessante, assim, existe uma coisa assim, interessante, né? Não tem a ver com manutenção, mas tem com a nuclear. Porque a nuclear tem um grêmio lá, recreativo, né? Então ele tem uma banda, um bloco, que chama Batuque Nuclear. Aí ele falou, Nelson, porra, todo ano. Aí ele me chamou para ir. Eu fui aí, tinha o ensaio ali perto da EGN, né? Então, ela é nuclear, o pessoal saía antes do carnaval, na quinta-feira do carnaval, o bloco desfilava ali, era muito interessante. E tinha sempre a eleição de um samba. Né? Todo ano fazia um concurso de samba. Ele falou, não, vamos fazer um samba. Aí eu estava lá em Marataízes de férias e tal, ele falou, pô, Nelson, o tema é esse, temos que fazer. Eu peguei e estava sentado na varanda, não sei o quê. Aí peguei e falei, pô, de férias, né? Eu vou escrever. Porque o interessante é o seguinte, a regra lá é que tem uma deixa de um samba qualquer famoso, mas tem um tema sobre a manutenção, sobre nuclear. Então, por exemplo, o primeiro era que o pessoal dizia que nuclear era uma energia suja, não sei o quê. E aí a gente criou um samba, eu e ele, né? E que, olha só que coisa interessante, diz assim, ô, meu senhor, pode sambar minha gente, tranquilo, hoje eu vou. A nuclear é o futuro do ambiente. Quer dizer, é exatamente Isso era o mote, né? Que se diz. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito. Aí fizemos vários sambas, aí ganhamos 2 anos, ganhamos o eleito lá. Mas assim, sempre fazendo uma coisa, falando uma coisa boa sobre a nuclear, até o fim da vida. Sim, eu acompanhei de perto. Para mim foi uma surpresa quando ele adoeceu, inclusive no dia que ele se internou, ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo que estava indo para o hospital, porque ele não estava se sentindo bem. E a partir daí a gente resolveu fazer o aponto somente com a família dele, né, a esposa. E eu sempre recebia informações de você sobre a saúde dele, porque eu não tenho intimidade com a família. E todos os dias fazia minhas orações. Infelizmente, no dia 11 de maio, nós perdemos nosso grande amigo e um grande profissional da área de manutenção. Mas, Nelson, eu queria só saber, por curiosidade, você que também militou e ainda milita dentro da Abraman, quais foram, assim, mais ou menos, as maiores atividades do Rogério dentro da Abraman? Especialmente a articulação, como você falou, articulação e integração. Ele conseguia resolver conflitos de correntes para lá e para cá, não sei o quê, e acabar chegando numa chapa de consenso. Não tinha quando ia fazer eleição, tinha uma chapa de consenso que ele tinha feito isso. Sim. Aí depois ele foi vice-presidente com Lafraia, vice-presidente com Alain e várias pessoas. Até que agora, na última edição, né, em que ele foi, deixa eu ver, 2015, ele era o presidente do conselho. Ele virou presidente do conselho da Abraman. E me chamou, como chamou Lorival, para a gente fazer a diretoria executiva lá. E ele realmente conduzia e conseguia fazer, e é muito difícil, porque, como você falou mesmo, tem visões diferentes, correntes diferentes. Existia sempre o pessoal da área elétrica, com a área do petróleo, da mineração, existia assim, mas ele conseguia fazer uma... Então, o principal
papel que eu vi dele de interlocutor, Sim. de fazer a integração, ele conseguia fazer chapa única num lugar que pô, cada um queria ir para um lado. E foi muito importante, porque isso foi a sobrevivência da Brahman, deve muito a essa habilidade dele de fazer essa Eu integração. concordo plenamente, viu, Nelson? Eu concordo. O Rogério, ele tem essas qualidades que você falou, é uma pessoa que reúne também a competência técnica, a competência de gestão, relacionamento interpessoal incrível, é uma pessoa que tem um carisma fantástico, não é por menos que ele participou ativamente das associações, a BEM, onde ele, quando faleceu, ele era presidente, estava muito feliz por isso, a responsabilidade que ele tinha à frente, já começou a fazer esse trabalho de desmistificação que a sociedade civil tem em relação à indústria nuclear, não é? Que é uma ignorância, evidentemente, para quem não conhece, né? E então você foi muito feliz aí na colocação com relação. Eu sei que você é um amigo quase irmão do Rogério, mas quem não é tanto e conhece o Rogério apenas profissionalmente, concorda plenamente com essas qualidades, esses atributos que a gente está aqui fazendo questão de registrar, né? Nelson, eu queria agora, somente para a gente se aproximar já no nosso final, na nossa entrevista, a gente, claro, quando a gente quer citar nomes de pessoas evidentemente relevantes dentro do movimento, a gente corre o risco muito grande de esquecer alguém. Agora, se eu tivesse aí que escalar a seleção da Copa do Mundo de todos os tempos... Isso é questão de prova. Não vai deixar fora o Garrincha, não vai... não vai deixar fora. Então, vai Roberto Dinamite, aí o vascaíno vai dizer, claro, o flamenguista vai dizer não, vai Valzico, o flamenguista, claro, o vascaíno não, os paulistas não. Então, mas tem aqueles caras que não podem, que está escalado em qualquer seleção, que é o Pelé e o Garrincha, isso é incontestável, né? Então, se a gente tivesse que destacar, sem desmerecer os demais profissionais da manutenção do Brasil, você citou aí essas 3 pessoas, né? Você citou Allan Kardec, o Lorival Tavares e citou também o nosso grande amigo, o Rogério Arcuri, né? Quem seriam outros 3 ou 4 profissionais que não podiam ficar fora de nenhuma seleção escalada por profissionais da manutenção? Eu acho que Haroldo Ribeiro podia fazer. Aí eu compliquei sua vida mesmo, hein, Nelson? Mas eu já falei Haroldo Ribeiro agora. Não, mas aí quem seria? O Haroldo mas aí eu falo porque a gente não podia deixar de escalar essas pessoas, né, Nelson? Não, eu sei, eu diria assim. Eu vou ser mais gentil com. Eu vou ser mais. Não, você não me escalaria, porque esse time é muito acima do que eu sou. Não, mas eu dizia o seguinte, Haroldo, olha não só. Não posso falar nada que você vai desmentir. Não, mas é o seguinte, eu diria assim, o Allan Kardec, todo mundo reconhece, inclusive quando eu voltei para a Petrobras em 1987, em 88, eu fui responsável por montar um programa de qualidade na manutenção da Reduc. E o Allan, e tinha algumas pessoas, algumas refinarias estavam com algum programa de início lá. E um dos principais era o Allan, lá na Regap. Tinha o Edmundo lá na Replan, tinha mais uns 2 ou 3 aí, mas especialmente o Allan. Então ele tinha o Marcílio e o Fábio, eram dois garotos lá, que eram os gerentes dele gerentes de mecânica e de caldeiraria. E aí ele, com esses dois, eles formaram um time assim, montando um programa de sistema de qualidade. E eu estava na Reduc, nessa época, com essa responsabilidade. Aí juntei uns 7, um de cada setor lá, para fazer uma comissão, e montamos um programa. Então começamos a trocar figurinha. Então o Allan realmente é um dos precursores da qualidade da manutenção. Isso aí a gente, certo, na época dele, e sempre foi. E depois o Allan foi, o Rogério foi um dos caras que levaram o Allan para ser presidente daquela conciliação que ele fazia, né, da Brahman, e foi importantíssimo, né, e a gente não pode deixar de reconhecer que ele tem realmente um valor, e ele escreveu algum livro junto com uns parceiros, entre os quais eu me incluí, né, eu e o Rogério
em termos um dos 7 livros. Eu também faço parte desse time aí, os livros lá da Quatmark, claro. Eu escrevi com ele, eu escrevi Manutenção Autônoma, e ele escreveu sobre a função estratégica da manutenção, né? Sempre ele fazia a primeira parte e nós fazíamos a segunda parte. Né? Essa coleção que, inclusive, continua à venda, viu, Nelson? Pela Quatmark. Continua, né? É bom fazer propaganda. Porque foi uma parceria com a Quatmark fez, com a Abraman, né? E o Allan Kardec foi quem fez esse meio de campo para convidar os profissionais para cada tema, complementar em cada livro, né? Em cada volume, a parte função, estratégia e manutenção e mais alguma coisa, confiabilidade, o lado humano da manutenção foi escrito pelo Milton Zen, e assim vai, não é a coleção. A série tinha 7 livros. 7 livros. Foi lançado lá, eu acho que em Salvador, em 2001. Eu acho que eu e você, a gente estava lá nesse lançamento, no Congresso da Abraman, em 2001. Se não me falha a memória, foi isso. Não, 2001 foi em Santa Catarina, foi em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, de onde eu estou falando. Foi isso mesmo. Eu sei porque meu pai tinha recém-falecido e eu fiz um livrinho em homenagem. Aliás, o Rogério que me fez fazer o livrinho em homenagem, e aí eu lancei lá. Ele falou: não, vamos lançar no estande da Abraman o livro de homenagem ao meu pai que tinha recém-falecido. Ele faleceu com 88 anos, já tinha. E ele era um cara fantástico, e o Rogério era muito fã dele. E aí a gente foi lá e lançou o livrinho. Isso foi em 2001, em Santa Catarina. Mas os livros foram lançados, assim, foi muito interessante a ideia. O Allan fazia. Foi bacana. Parte do livro dele era o primeiro capítulo, de todos era mesmo, e aí o Ribeiro, o Nelson, mais outros fizeram. Eu acho que o Seixas. O Seixas fez, também o saudoso Seixas, Eduardo Seixas estava também. Algumas pessoas já se despediram, mas deixaram sua marca, né? O Seixas falou sobre confiabilidade, eu acho. O Seixas falando sobre confiabilidade. Confiabilidade, exatamente. Mas aí eu preciso o seguinte: o Allan é um. O Lorival é o outro que eu diria assim, que é o precursor da manutenção moderna e inteligente e tal. Os livros de manutenção, o primeiro livro assim, que realmente de impacto foi o do Lorival. O primeiro sistema de controle de manutenção por computador foi o Lorival aqui, e que até hoje, inclusive eu e o Rogério ajudamos o Lorival a implantar lá na Souza Cruz, na época. O Rogério me levou para lá. Aliás, o Rogério me levou para tudo quanto é lado, né? Até para fazer samba ele me levou. Então, mas assim, eu diria que não pode esquecer o Allan, não pode esquecer o Lorival, não pode esquecer o Rogério Arcuri. Eu colocaria também um cara que ele é muito quieto. Ele é muito quieto, mas é um dos caras mais inteligentes que eu já vi da minha vida. Foi meu professor quando eu entrei na Petrobras, era professor do Engeman e agora é professor do curso nosso lá da PUC também, que é o Segadas. O Segadas... Sim, Manuel Segadas também. O Segadas é uma pessoa muito discreta, né? O Segadas é uma pessoa altamente competente, com um currículo invejável, professor de pós-graduação de diversas instituições. E uma coisa que caracteriza o Segadas, além desse conhecimento e competência, é justamente a discreção do Segadas, né? É fantástico. É impressionante como é que ele é modesto e humilde. E aí eu vou colocar um cara que é assim, porque a minha experiência assim na refinaria com ele foi, eu olhava e falei, cara, como é que esse cara é bom? E aí a gente é muito amigo até hoje, que é o Rodolfo Stoner. É o cara que mais entende de parada de manutenção no Brasil, para mim, disparado. Né? Disparado. Sim. E aí eu colocaria nesse time aí. Agora, eu comento assim... Muito bem a sua escalação, viu? A gente está aí... Se fosse uma seleção mundial, seria aí o Beckenbauer, seria o Maradona, né? Seria o Cruyff, né? Então... exatamente, alguns caras assim super especiais. Isso a gente comete o erro assim, de esquecer na hora de alguém, mas eu colocaria esses caras aí na reta. Muito bem escalado. Tem alguns caras que não tiveram assim, expressão mais para fora, mas que a competência é muito grande. Eu não vou citar o nome Macedo e outros caras que eu gostaria de falar. Mas é difícil citar, sabe por quê? Sabe por quê, Nelson? Porque eu trabalhei na Seman, que era a maior empresa... A maior empresa de manutenção no Brasil era a Seman, e lá tinha 210 engenheiros de manutenção, eu era um dos 210. E se eu ousasse, assim, lembrar 30 profissionais da Seman que eu realmente admirava bastante,
seguramente eu ainda ia cometer injustiças, né? E vários deles não têm assim uma notoriedade. Eu teve lá o Ubirajara, que era um cara fantástico de planejamento e paradas, e o Ubirajara não tem nenhum trabalho publicado, fazia questão de não ir para os congressos da Abraman apresentar seus trabalhos. Então, tem muita gente boa que está aí, evidentemente, no anonimato, não é um homem público, né? Você falou... E a Petrobras, e outra coisa, viu, Nelson? A Petrobras, eu conheço muito bem a Petrobras. O que a Petrobras tem de talento em todas as áreas, quer seja manutenção, projeto, engenharia. Fantástico, uma escola como a Petrobras. Se você cavucar, bicho, você vai ver gente lá que... Sim. Eu comento aí, de repente, não citar outras pessoas lá da usina nuclear também. Sim, mas, assim, todo o sistema Eletrobras, não é, Nelson? Muita gente boa. Aliás, o Lorival é oriundo lá de Furnas, não é? Uma pessoa que o Lorival é oriundo de Furnas. O Lorival foi o cara que implantou a manutenção em Itaipu. Sim, ele fez um trabalho fantástico. Exatamente. Mas o Lorival já está falado, né? É verdade. Mas eu ia falar um negócio interessante. Você falou de semana, né? Quando eu queria sair de Curitiba, eu fui a um amigo meu que era da Copene, que tinha feito o curso comigo na Petrobras e tal, ele estava lá na Copene, Nelson Nozel, ele me chamou. Opa! Nozel, conheceu? Conheci, Nelson. Eu fui engenheiro da Copene em 3 anos, né? Pois é, isso que eu estou dizendo. Aí Nelson me chamou para ser gerente, eu ia lá para ser gerente da área de manutenção de utilidades, setor de utilidades. Aí depois fizeram a semana lá e tal, né? E aí, quando eu queria sair da usina lá, eu quis vir embora, depois de 10 anos de usina, eu quis vir embora. Aí não consegui transferir para o Rio. Um dos caras que me chamaram foi o Dário. Dário Casas. Dário Casas. Ele ia ter um projeto aqui, chama Projeto 200, para atender a Petrobras, e ele queria que eu fosse o chefe da área toda aqui na região sudeste. Aí acabou que foi lá para Campinas o negócio, eu não ia mudar, tinha vindo de Angra, eu não ia para Campinas. Aí foi o Lafite que foi escolhido. Mas o Dário, por exemplo, é um cara, meu colega lá, o Celcinho, que também estava com ele. Então, eu conheci a semana por dentro. O Celcinho que você fala é o Celso Teixeira, não? O baixinho lá, pequenininho. Baixinho, Celso Teixeira. Isso, ele mesmo. E aí, os dois eram colegas de curso da Petrobras, né? E aí, quase que eu fui para a semana. Então, quase que eu virei um colega. Ia ser provavelmente chefe meu na Copena ou na semana. Ia ser uma honra para mim, Ia ser uma honra para mim. Eu não estou com essa bola. Porque, na verdade, é o seguinte, Nelson, eu estava lá, quando eu entrei na Copena, eu estava com 26, 27 anos, né? Então, era um engenheiro muito novo ainda e muita coisa para aprender. Graças a Deus, eu tive uma progressão muito rápida dentro da semana. Comecei a fazer paradas de manutenção, coordenando paradas, depois coordenei aquelas oficinas centrais, não sei se você chegou a conhecer, o Complexo da Semana lá em Camaçari. Então, eu passei a ser coordenador daquelas oficinas centrais, na parte de mecânica, caldeiraria e usinagem, e tinha outros colegas que ficavam com a parte elétrica e outra com a parte de instrumentação, né? Que antes era bem separada, a elétrica de instrumentação. Então, ia ser seguramente o meu grande líder lá, seguramente. Nelson, agora, falando a parte final dessa entrevista, né? Quais são as perspectivas que você vê hoje para a função manutenção, em termos de valorização, de tendência? Claro que quando a gente fala de valorização, a gente está antenado com o que está acontecendo no mundo aí com a indústria 4.0, mas, assim, que recomendações você gostaria de dar para quem atua hoje na área de manutenção, quer seja como supervisor, coordenador, gestor, o pessoal operacional e até mesmo gerentes, diretores? Tem algumas empresas que você tem diretores ou de engenharia ou também de manutenção, mas quais são as perspectivas para quem trafega, né, e quem vive nessa comunidade da manutenção, Nelson? Eu vejo assim, como o papel fundamental de manter os ativos em condições operacionais. Essa é a função da manutenção, para mim, é fundamental. Aí, você não fala de consertar, como dizia um amigo meu antigamente, dizia o seguinte: a manutenção está se tornando cada vez mais, isso tem 30 anos também,
aquele cara que consertava para aquele que elimina a necessidade de consertar. Eu acho que o Homero era o Homero. O Homero é um cara muito interessante, ele lançou essa frase num congresso e a gente nunca mais esqueceu. E aí eu diria o seguinte: a gente tem que ser realmente esse é o papel, essa é a recomendação. A gente é muito menos o que conserta do que o que elimina a necessidade de consertar. Então, aí você vê todo esse caminho. Eu não vou me estender aqui com preventivo e tal, porque Sim. Isso aí já é uma história que todo mundo conhece. Preventiva, preventiva, e aí, de repente, vem a prospectiva. E aí a prescritiva, olha... né? Então, isso é porque são a modernidade. E a minha recomendação é que o pessoal foque sempre na inteligência. E tem uma coisa que é interessante, é o seguinte: eu tinha um mecânico que, quando eu estava lá na refinaria, tentando fazer a partida da parafina lá, que ele dizia que ele era meio maluco. Mas ele era o último a chegar no barraco nosso lá. Ela falou: onde é que você estava, cara? Ele falou assim: eu vim conversando com as bombas pelo caminho. E é interessante, ele falou: e a P 6206A, ela está pedindo socorro. É interessante porque aquilo que eu falei, você ser o médico de sistemas e máquinas. Então, eu diria que a primeira coisa, antes de usar qualquer ferramenta que você aprenda, eletrônica, ou informatizada, não sei o quê, entre na inteligência do sistema. O que é inteligência do sistema? O que é que o equipamento está falando? O que os sistemas estão falando? Sim. Às vezes, você dizia assim: vamos trocar o selo. Bicho, quantas vezes você trocou o selo nos últimos 6 anos dessa bomba? Foram 7 vezes. Cara, o problema não é o selo. Sim. Aí você vai ver, procura lá a instrumentação, lá no sistema, lá porque a água de quente está entrando 10 graus mais quente, e aí o selo está queimando antes. Aí é só regular a porra do tempo. Desculpe, gente. O termostato, que era dentro do sistema, aquela malha de controle. Então é o seguinte: gente, tem que focar assim, olhar com inteligência, olhar o conjunto e depois. Agora, a modernidade está chegando, todas elas são maravilhosas, mas elas têm que ser aplicadas com uma base conceitual forte. E aí eu diria que o papel da manutenção continua sendo aquilo que eu falei na questão de gestão de ativos, mas assim, e cada dia mais, agora, indústria 4.0. Esse 4.0 é uma modernidade da indústria que está se tornando cada vez mais autônoma. E o Lorival fala na indústria 5.0, onde as próprias máquinas vão fazer sua manutenção. Mas acontece que a gente continua tendo a inteligência, por isso que eu disse que o investimento é na inteligência, a inteligência continua sendo nossa, por mais que os sistemas operacionais estejam se tornando mais autônomos. Então, a minha recomendação: o pessoal investir em conhecimento, investir na gestão do conhecimento, procurar trocar, aprender muito e formar conceito. E aí formar a engenharia de manutenção fundamental, e aí as coisas vão andar melhor para o nosso lado. E se andar melhor para o nosso lado, vai andar melhor para o ativo, os equipamentos, as instalações. Claro. E se o ativo funcionar bem, todo mundo vai ganhar. Eu diria que é investir na parte de inteligência, a parte do conceito, e para poder usar bem as ferramentas que estão sendo muito melhores. Os desenvolvedores de ferramenta hoje são fantásticos, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, mas aproveitar bem, com a base conceitual forte. Nelson, fantástico aí a sua abordagem, né? Essa sua conclusão, a síntese que você fez no final, né? A necessidade que tem ainda o homem de manutenção para a gestão dos ativos e para gerar lucro para a empresa, não é? Porque o que a gente pretende é isso. Claro, gerar lucro com a chamada sustentabilidade, porque hoje em dia, cada vez mais, a função de um equipamento não é só estar disponível, mas ele tem que também ter confiabilidade para evitar uma quebra que possa gerar impactos ambientais e até mesmo sociais, né? Além da indisponibilidade do ativo. Então, isso. Muito interessante essa sua síntese. Eu queria, Nelson, a gente está aqui há justamente 1 hora de bate-papo, né? Voltar a agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui junto conosco, fazendo parte desse documentário sobre o movimento da manutenção no Brasil ao longo dessas 5 décadas, porque as pessoas que a gente está convidando aqui, várias delas como você, como Lorival,
participaram desse movimento desde a década de 70. O primeiro livro do Lourival foi lançado ainda na década de 70, que era justamente a utilização de planejamento e manutenção no computador, né, através de computador, quando pouca gente tinha naquela época acesso a computadores. Claro que na época do Lourival a gente está falando de mainframe ainda, Isso aí. da linguagem Fortran e assim por diante. Mas, Nelson, e outra coisa, agradecer a você por toda a contribuição que você tem dado. Você continua sendo uma pessoa ativa na comunidade. A gente tem participado de alguns eventos, alguns cursos, até mesmo agora com a questão da Covid, né? Com a pandemia online, a gente tem participado de alguns eventos, mas você continua sendo uma pessoa muito atuante na manutenção, na vida acadêmica, na própria Abraman, que é a Associação Brasileira Nossa da Manutenção, que continua desempenhando o seu importante papel. Eu acho que poucas instituições do Brasil ela tem essa penetração, capilaridade que tem uma Abraman, porque basicamente qualquer tipo de indústria e outras atividades que não são industriais, mas que têm seus ativos, tem um homem de manutenção, e se tem um homem de manutenção, esse cara, vamos dizer assim, ou ele é um associado, ou ele é um potencial associado da Abraman, ou usufrui dos produtos oferecidos pela Abraman. Em outro momento, inclusive, o programa de certificação de qualificação e certificação de profissionais, que é oferecido pela Abraman, os diversos cursos que são dados dentro da própria Abraman, né, os congressos, seminários que são oferecidos pela Abraman, e assim por dentro. O documento nacional que oferece à comunidade, não somente da manutenção, mas também empresarial, dados que servem para as empresas se compararem às suas boas práticas. Então, muito serviço prestado pela Abraman, né? E a gente agradece a você também por essa participação sua, voluntária, dentro da Associação Brasileira de Manutenção. Eu quero passar para você fazer, portanto, as suas considerações finais e nós concluímos aí a nossa entrevista. Por favor, Nelson. Haroldo, quem deve agradecer sou eu pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, pela exposição. Os seus elogios são um pouco exagerados, porque outras pessoas merecem mais do que eu. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz aqui, fiquei muito à vontade. Para mim, é sempre um prazer falar sobre isso, sobre essas coisas. Eu gosto de me colocar dessa maneira, talvez menos técnica, mas mais gestora, mais conceitual, mais assim, filosófica e tal. Enfim, já que a fotografia do Rogério está aí, render homenagens ao meu grande amigo e que me puxou para tudo quanto é lado, inclusive para a Abraman e para o Engeman, e para trabalhar com o Lourival, para fazer samba junto. Quer dizer, é um cara que eu acho que merece. E como você falou, nas nossas orações, quando ele estava doente, quando ele estava internado lá, talvez ele não tenha, ele não ficou por aqui, mas com certeza ajudou a passar para outra dimensão. A passagem dele com muita força espiritual, que as suas orações, a de Severina, a minha e de outras pessoas fantásticas, como a mulher dele, que é a minha comadre. Aliás, Carlos Almeida, né, que estava também junto. Almeida também, gente, Lourival, quer dizer, todo mundo fez uma corrente tão boa. Quer dizer que, com certeza, a passagem dele foi muito melhor. Eu vou falar um negocinho aqui só para encerrar com o Rogério, me deixa emocionado. Mas, assim, exatamente 2 semanas depois que o Rogério fez a passagem dele, eu estava assim, bicho, estava, para mim, um luto que está até hoje. Mas aí houve um assalto aqui em casa. Eu fui abrir a porta para ver o cachorro. Eu fiquei sabendo, você me falou. Falei. E foi muito interessante, porque foi horrível, né, na verdade. E foi um susto tão grande, uma coisa horrível. E eu não sei qual a atitude que eu tive ali. A minha mulher disse que eu fiquei cinza, mas aí depois rolou lá aquele negócio horrível de desamarrar a gente e tal. Mas foi assim, resolveu, saiu, a gente levaram algumas coisas e tal, mas que levou os anéis, os dedos ficaram e tal. Mas aí a minha nora, ela disse que, quando a gente falou com ela um dia depois, ela disse que viu, naquela noite, ela viu o Rogério entrando entre mim e o ladrão. Sei, que coisa, hein? Que coisa, hein? Me protegendo. Rapaz, eu fico arrepiado com uma coisa dessa, viu? Mas foi interessante, porque isso
era a cara do Rogério. Eu falei isso com a Vilma, a esposa dele. Ela falou assim, gente, esse é a cara do Rogério. Ele faria qualquer coisa, ele entraria entre o ladrão e você para te proteger. Sim. Só para fechar aqui com uma emoção muito grande, falar do meu grande amigo, que infelizmente não está podendo participar dessa história com a gente aqui agora. Muito obrigado, Haroldo, então, por essa oportunidade, e espero que a gente tenha outras chances aí. Teremos uma live agora, semana que vem, não é isso, né? Isso, dia 21, mas como a gente está fazendo uma gravação, quem assistir essa gravação depois do dia 21 de fevereiro de 2022, mas aí, viu, Nelson, quem assistir essa gravação depois do dia 21/2, todas as minhas lives ficam por um tempo indeterminado no meu canal YouTube, assim como está lá a live que eu fiz com o Rogério Arcuri no início do ano 2000. E aliás, viu, só para lembrar, Nelson, quando eu tive a ideia de fazer o circuito de live, a primeira pessoa que eu liguei para a gente viabilizar justamente a live foi o Rogério Arcuri, ainda em 2020, porque eu sabia da capacidade de articulação, eu queria ter no meu circuito pessoas que habitam na comunidade de manutenção, embora exista algum tipo de visões diferentes dessas profissionais, que você bem conhece, mas eu confiei no Arcuri a capacidade de integração, né, de articulação, e graças a ele nós viabilizamos, porque ele deu o sim para mim, disse, Haroldo, eu vou te ajudar a fazer esse circuito de lives, eu vou ligar diretamente para cada uma dessas pessoas convidadas. Então, a gente fez o contato com o Lorival, fez contato com o Allan Kardec, e fez contato também com o Lafraia. Tudo isso foi viabilizado por ele. O único contato que eu fiz à parte, que eu até pedi o conselho a ele, ao Rogério, é que eu queria colocar uma pessoa a mais, e eu queria colocar o Paulo Walter. E aí eu perguntei o conselho para ele, eu disse, Rogério, que tal a gente chamar o Paulo Walter? Eles podem chamar, que vale a pena para a gente fechar o circuito. Então, até nisso, e ele se predispôs depois do evento, quando ele se transformou em presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear, ele se propôs a trazer o próprio presidente da usina de Angra para poder participar da minha live, porque eu ia fazer uma continuidade no circuito de lives com grandes executivos, como fiz, grandes executivos de empresas no Brasil, e ele já tinha todo o contato pronto com o presidente número 1 o número 1 da eletronuclear lá. Então, né, então já estava tudo pronto para isso. Exatamente. E aí eu fiquei esperando o momento adequado, infelizmente teve aquele problema que levou mais ou menos aí uns 15 dias, e a gente terminou não viabilizando. Mas, Nelson, a mesma emoção que você tem, claro que você foi irmão dele, eu não diria que estaria na mesma intensidade, mas a grande perda que o grande Rogério Arcuri tem para toda a nossa comunidade, e eu queria justamente fechar a nossa live, mais uma vez agradecendo a você, dando boa noite para você, com a imagem do nosso grande amigo, saudoso Rogério Arcuri, que faleceu dia 11 de maio de 2021, e que a gente não vai esquecer tão pouco a memória dele, e um documentário como esse serve justamente para a gente oficializar essa memória de todos os legados que o Rogério Arcuri tem para a comunidade de manutenção. Tá? Um grande abraço, então, Nelson. Obrigado pela sua participação. Parabéns por todo o seu trabalho e fique sempre com Deus. Um grande abraço, Nelson. Um abraço. E parabéns aí pela iniciativa das lives e dos vídeos aí. Um abraço. Um abraço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.